Saudações, muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um pouco diferente, eu quero mostrar para vocês como que eu desenvolvi um bot para Telegram que consegue enviar códigos para o Pastebin e retornar a URL ali para o usuário, seja em grupo, seja diretamente conversando com o bot, ok? O objetivo desse vídeo não é exatamente ensinar a fazer um bot, porque a gente precisaria muito mais que um vídeo para isso, né? Mas eu quero mostrar mais ou menos como que é o processo, qual que é a lógica da aplicação, como mais ou menos ela funciona, e também como que eu cheguei na aplicação que eu tenho hoje, isto é, eu já sabia de cor todos os códigos que eu usei para fazer? Obviamente não, e eu vou mostrar como que você pode descobrir como fazer coisas novas na vida real, que é o que um programador faz na verdade, né? Acho que pouquíssimos programadores programam sem pesquisar na internet, acho que nenhum na verdade, porque você não sabe tudo que você vai fazer. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como que é o processo, tá? Bom, então eu vou começar aqui executando ele. Na verdade, primeiro eu preciso executar um ngRock, porque o Telegram só funciona com URLs públicas, né? Não tem como rodar ele como um URL local. Então eu uso o ngRock para fazer isso. Então ele me dá, tá vendo? Ele vai encaminhar uma URL local para uma URL pública. Então ele vai tunelar, na verdade, isso aqui. Eu vou copiar esse link, colocar aqui no meu arquivo de configurações, coisa que vocês não vão ver nesse momento. E beleza. Então agora eu posso executar aqui o bot, usando aqui o main.py, que está aqui. E ele vai rodar, tá bem? Ele está falando que inicializou o server aqui local, que está escutando publicamente nessa URL, que é a URL do ngRock. Beleza, então agora a gente pode testar no Telegram se ele está funcionando. Eu estou usando uma versão beta, que é a versão que eu uso para testes locais. Então, vamos ver aqui, eu vou dar um start para ele. Vamos ver o que ele me responde. Está aqui. Olá, o que você quer colar e tudo mais. Meu Telegram aqui está em inglês, então ele está respondendo em inglês, mas se você mandar em português, ele responde em português. Okay? Então, eu posso, por exemplo, pegar, sei lá, qualquer coisa. Deixa eu pegar um código aleatório aqui. Vou pegar esse código aqui. Vou pegar isso aqui tudo. E eu quero enviar isso aqui para o Pastebin, vamos dizer, né? Então, tá aqui. Primeiro, na verdade, eu quero mostrar o comando help, né, que você pode enviar para ele e ele vai mostrar aqui tudo o que é possível fazer, né? Então ele explica direitinho, para salvar qualquer texto para o Pastebin, você pode enviar isso aqui tudo e tal. Tem o comando author também. Na versão beta ele não está mostrando a lista de comandos, mas na outra versão tem, tá? E aqui você pode, conforme ele explicou aqui, eu posso dizer que eu quero um Python, não preciso dizer, não quero tempo, tá tudo bem, eu só quero isso aqui mesmo. E eu coloco aqui o meu código, envio para ele, e ele acabou de receber aqui atrás, e vou copiar esse link, e vamos ver aqui se no Pastebin deu tudo certo. Tá aqui. O código que eu acabei de mandar para ele, ele já criou um Pastebin e respondeu para mim ali, ok? Então o código dele está aqui no GitHub também, se você quiser dar uma olhada depois, Pastebin TGBot, eu vou colocar o link na descrição, obviamente. E agora vamos ver então como que ele funciona na verdade, tá? A primeira coisa que você vai fazer, obviamente, se você quiser, por exemplo, desenvolver um bot ou qualquer coisa, vai ser abrir isso aqui, usar algo chamado Google, ou DuckDuckGo, ou Bing, ou o que você quiser, e digitar, Telegram bot, né? Nada melhor do que dar uma pesquisada. Então você vai encontrar esse link aqui, que foi o link que eu encontrei, e esse link aqui, que também foi o link que eu encontrei. Daí você vai dar uma lida aqui, não gosto que o Google faz isso, enfim. Você vai dar uma lida aqui, ele explica como que funciona a API de bots do Telegram, tá? Esse aqui é um pouco mais simplificado. E aqui está a API completa de bots do Telegram, tá? Ela é uma API REST. E você vai ver, quando você lê isso aqui, que você precisa criar o seu bot primeiro com o bot Feather. Então eu fui lá, criei meu bot no bot Feather, no Telegram, para ele. É como se você estivesse criando uma conta do Telegram para ele. Então pronto, fiz isso, está aqui explicando, né, que é o bot Feather que você usa e tudo mais. Tá? Que é esse cara aqui. Então, fiz isso da forma como está tudo explicado aqui. E aí eu pensei, ok, legal, é uma API REST. A gente consome APIs REST usando qualquer coisa que faça requisições POST e GET e qualquer coisa assim. Mas eu pensei, ok, deve ter uma abstração disso para Python, para não ter que lidar manualmente com todos os endpoints do Telegram. Então eu fiz o que? Python Telegram Bot.
Simples assim, eu poderia ter colocado Python ali, né? Mas enfim. E aí, bom, maravilha, achei aqui. Olha só, 13 mil estrelas, fantástico, inclusive uma delas é minha. Bom, então achei aqui uma abstração em Python para um bot do Telegram. Fantástico. E aí eu li isso aqui, vi como que funciona mais ou menos, e aqui ele dá o link para a documentação. Tá? E aí está aqui toda a documentação. Além da documentação, tem também aqui outro link que ele mostra que é um link de exemplo, que eu acho que é esse aqui. Ou seria esse, não me lembro agora. Os dois, na verdade, né? Então aqui ele faz uma introdução à API, explica em geral como é que ela funciona, e aqui são, enfim, como é que você pode criar seu primeiro bot. Então eu peguei esse código aqui, feliz, copiei mesmo, Ctrl+C, Ctrl+V, fiz rodar e fiz funcionar primeiro com o meu bot. Então fui pegando o código aqui mesmo da documentação, copiando o código assim mesmo, Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, sem medo de ser feliz. Copiei, colei, fiz funcionar. Depois que funcionou, eu falei, beleza. E aí eu comecei a entender como é que ele funciona. E aí eu consegui. Aí sim, na verdade, eu fui ler a documentação do Python Telegram Bot. E ver como é que isso aqui realmente funciona e tudo mais. Então, beleza. Aí sim, eu consigo ir lá e começar a desenvolver o bot. Então, eu tenho aqui um arquivo main, que é o arquivo de entrada. E esse arquivo de entrada, eu gosto de ter esse tipo de arquivo aqui, porque acho que fica um pouco mais organizado, então eu sempre executo o arquivo main e ele decide como é que tem que executar o programa, isso é totalmente responsabilidade dele. Aqui nesse caso é muito simples, ele define algumas configurações de log, você vê que o log, aqui ele é todo coloridinho, bonitinho, lindo, é por causa disso aqui, e ele chama o Telegram Bot. E aqui é que a história começa. Cada parte do sistema vai ser especializada em uma coisa. Nesse caso, o Telegram Bot ele é especializado na interação com o usuário. O que ele faz? Ele recebe comandos e responde mensagens. Ponto. É tudo isso que ele faz. Então, aqui, se você pegar lá os comandos básicos, os exemplos básicos do Python Telegram Bot, você vai ver como é que ele funciona e depois você vai ter que ler a documentação para entender exatamente o que é cada coisa. Mas basicamente aqui, lembrando que isso não é um vídeo sobre ensinar como fazer, eu só quero mostrar mais ou menos como funciona. Se vocês quiserem, eu posso, claro, fazer um vídeo refazendo isso aqui em detalhes, mas seria mais uma série do que um vídeo, né? Enfim, então eu defino aqui no main, eu defino o updata, que é o objeto, na verdade, que é a instância que vai ficar esperando coisas novas acontecendo, então ele vai abstrair tudo isso, tá? Então o updater, ele é como se fosse a classe principal aqui, ok? Ele vai lidar, por exemplo, com todas as mensagens que eu receber, com todas as mensagens que eu vou enviar, tudo isso é feito através do updater, porque existe um conceito aqui que eu não posso enviar mensagem ativamente para um usuário, eu só posso responder, tá? Isso aqui é uma questão do Telegram, porque senão os bots começariam a spamar todo mundo, então isso não pode acontecer. Então, a partir do momento que o usuário me envia uma mensagem, aí eu consigo conversar com ele. Então, por isso que esse updater, ele é como se fosse a classe principal, ele recebe meu Telegram Token e é uma das coisas principais aqui dentro. Então, eu pego o bot lá dentro também, tem essa instância de bot aqui, que é o próprio bot que está rodando, né? E aí, depois eu entro no runner, agora não. O dispatcher, ele é o cara que vai conseguir registrar os comandos, registrar os manipuladores, ok? Então vem cá e começo a registrar manipuladores aqui. O que é isso? Bom, eu basicamente estou registrando os comandos aqui com esses command handlers. Então você vê que quando eu mando comandos para cá, eu posso mandar o comando author, por exemplo, e ele responde. Esse comando author, ele está aqui. Então ele é um command handler. Então quando eu mando o comando author, ele chama esse método author command, que está aqui em cima. Aqui. Que faz o quê? Simplesmente responde com a chave author. Já chego lá no runner. Então, beleza. Registrei todos os manipuladores e feito isso eu começo o webhook. Nos exemplos, a maioria dos exemplos, você vai ver ele usando long polling. E aqui, isso aqui está bem no começo da documentação do Telegram. Você vai ver que existem duas formas de fazer isso. Você pode usar long polling e você pode usar webhook. O long polling ele funciona assim. Eu faço uma requisição para o servidor do Telegram. E aí o servidor do Telegram fica esperando achar alguma novidade. Enquanto ele não encontra uma novidade, ou seja, não tem uma mensagem nova, não tem nada, ele simplesmente não responde minha requisição. E aí meu bot fica aqui aguardando a requisição do servidor, como se você estivesse aguardando uma página da internet carregar. O servidor não responde.
E aí no momento em que houver algo novo, ele responde a requisição e aí a conexão é fechada. Isso é útil, né, quando você tem casos menores e tudo mais, mas o problema aqui, que foi a coisa que me impediu de usar long pollen aqui, é que ele fica o tempo todo aberto. Como ele está o tempo todo rodando, e eu queria fazer o deploy disso no Heroku, que é gratuito, e eu não tenho horas infinitas para ficar rodando isso aqui lá, então eu não podia deixar ele rodando 100%, 24/7. Então eu prefiro usar o webhook. O webhook ele funciona assim. Eu tenho um endpoint público, que é por isso inclusive que eu rodei o ngrok, veja que ele está escutando publicamente nessa URL. Eu envio essa URL com esse set webhook, eu estou enviando essa URL para o Telegram. Eu estou dizendo, olha, é aqui que está meu webhook. Toda vez que houver algo novo, que alguém enviar uma mensagem, um comando, qualquer coisa desse tipo, o Telegram vai enviar uma requisição post para essa URL. E aí o meu bot vai ficar sabendo que houve uma novidade e vai tratar isso. Então, ele não precisa estar rodando o tempo todo. Tá? No Heroku, por exemplo, às vezes ele morre mesmo, para de rodar, e na hora que chega uma requisição nova no endpoint, o Heroku sobe o bot de volta e ele processa as requisições. Então ele não fica rodando o tempo todo, o que é fantástico. Se um mês tem 700 e tantas horas, em um mês rodando isso aqui lá, eu gastei 100 e poucas horas, o que é fantástico. Bom, então, beleza. Então feito isso, está aqui definido o webhook, então agora a gente precisa entender como é que esse tal runner funciona. Veja que todos os comandos eles simplesmente respondem para o runner, né? Todos os comandos eles vão responder lá, eles vão delegar para o runner. Então tem basicamente duas coisas que o runner faz. Se eu mandar os comandos de author, start ou help, eu chamo o método justAnswer, que somente responde coisas. Se eu enviar realmente um paste, for uma mensagem, veja aqui que ele pode ser o comando paste ou a mensagem sem comandos e num chat privado, eu vou enviar ele para o process paste. Então vamos dar uma olhada nesse runner. Bom, o runner, esse cara aqui, ele tem aqui umas opções padrões, nada demais, e ele inicializa aqui recebendo essa dependência, né? Quando eu chamo ele lá no Telegram Bot, aqui, na verdade, eu passo para ele essa dependência do bot. Então passo o objeto bot para dentro dele. Isso é uma injeção de dependência, então agora ele tem também a instância do bot. E aí eu tenho esses dois métodos que são os principais, né? O justAnswer, o que o justAnswer faz? Ele responde a mensagem, usando aqui já a própria API do Telegram, né? Na verdade o Python Telegram API. Então ele está usando aqui o método replyText para enviar uma mensagem. E veja que ele usa esse getMessage, mas eu já chego lá. Tá? Esse getMessage basicamente serve para eu conseguir pegar uma mensagem dependendo da língua do usuário. E aqui ele encontra também o language code dentro do usuário que enviou a mensagem desse update. Okay? Então ele simplesmente responde um texto de acordo com a key. Key nada mais é do que isso aqui. No caso, isso aqui. Ó. Pode ser help, start, author, e aí ele decide a mensagem que ele tem que enviar. Então o process paste talvez seja a grande questão aqui, né? Bom, o process paste, ele também não, ele processa, como o próprio nome diz, né? Ele processa um paste. O paste eu chamo o paste bin, no caso, não um código para ser enviado para o paste bin. Então ele extrai a mensagem aqui do texto. Depois, isso aqui foi uma coisa recente, veja 2 dias atrás, que ele tem um problema que antes ele dava erro aqui, porque eu encontro o username do usuário e tento usar, mas se o usuário não tem username no Telegram, isso não é obrigatório, então eu tinha um problema. Então aqui eu verifico se o usuário tem username, e aí eu uso o username dele, se não, eu uso o nome completo. Daí eu pego a linguagem do usuário, o ID da mensagem, que isso é importante para eu conseguir responder a mensagem, e o chat ID, que também é importante para eu conseguir enviar qualquer mensagem, na verdade. Eu logo isso aqui, que é o que você já viu aqui, ó. Receive a mensagem ID 159 de LTMRF nesse chat aqui. Bom, então, aí eu vou e faço o quê? Eu envio a mensagem para o PasteBin Uploader. Simplesmente assumo que tudo vai funcionar, pego a URL de volta, continuo, acho a mensagem que eu tenho que enviar agora, de acordo com o username e a URL, e verifico se eu tenho a permissão para deletar mensagens. Que esse bot, quando ele está num grupo, se você envia a mensagem e ele é administrador, então ele deleta a sua mensagem, está aqui, e envia a mensagem nova contendo só o link
para o Pastebin, tá? Caso ele não seja administrador, ele só responde a mensagem com o link e pronto. Depois os administradores se virem, certo? Então ele faz isso. Porém, a gente já espera aqui que esse Pastebin Uploader, ele pode lançar um value error, no caso da mensagem ser vazia. Então é ele que decide isso. Veja que o runner, ele não está nem aí se a mensagem é válida. Não é problema dele. Ele simplesmente passa a mensagem lá para o Pastebin Uploader e o Pastebin Uploader se vira com isso. Então, pode ser que ele lance um value error. Nesse caso, eu vou enviar a mensagem de que o page está vazio. Vamos dar uma olhada nesse get message rapidinho aqui. O que ele faz? Ele recebe uma key e uma linguagem que por padrão é inglês. Daí ele verifica se a linguagem for português, ele vai usar esse dicionário. Se não, ele vai usar esse. E esse dicionário está aqui embaixo, que basicamente tem as mensagens. Tá? Então, se for português, ele pega daqui. Se for inglês, ele pega daqui. É simples assim. Então, é só isso que ele faz. Então, get message, ele basicamente acessa um dicionário diferente dependendo da linguagem. Nada demais. E aí, beleza. Então, agora, a grande questão aqui é ver esse Pastebin Uploader, né? A parte do Telegram em si está feita, né? Então, o bot, ele recebe um comando, responde o comando, e quando é um paste, ele manda para esse Pastebin Uploader. Então, a parte do Telegram mesmo está feita. Agora a gente, claro, precisa dar um jeito nesse Pastebin Uploader. Tá, como é que a gente faz então o upload para o Pastebin? Bom, adivinhem. Pastebin, API. Pesquisei aqui, vamos ver se o Pastebin tem uma API. Oh, maravilha, tem sim. Tá, então ele tem uma API de desenvolvedor, né, que eu posso criar os pastes aqui mesmo, tá? Tem ali a minha chave de API fica ali em cima, eu não vou rolar a página, mas então tá vendo, ele dá inclusive alguns exemplos aqui em PHP, mostrando como que eu posso fazer as requisições, me dá os endpoints que eu tenho que bater via post, e enfim, ele explica aqui como que eu tenho que fazer. Então, li a documentação, claro, e pensei, poxa, de novo, vamos procurar aqui agora, né, uma abstração para eu não ter que bater nos endpoints manualmente, é claro. Então, Pastebin, Python, sei lá, qualquer coisa assim. API, sei lá. E aí eu encontrei várias coisas, na verdade, né? Encontrei várias opções aqui. Nenhuma muito interessante, não gostei. Mas aí eu acabei chegando no código de uma pessoa no GitHub, que inclusive está aqui dentro. Tá? Aqui. Que é esse cara aqui. Eu cheguei nesse código, eu vou colocar um Pastebin aqui na frente e ele vai me dar o GitHub. Eu cheguei nessa classe que abstrai, né, a API do Pastebin, mas infelizmente ela não funcionou. Tá? Não funcionou, mas eu peguei isso aqui e modifiquei, fiz funcionar. Então o meu código é muito parecido com isso aqui, a parte que de fato se conecta, que comunica com o Pastebin. Então, voltando ao código, agora eu já sabia como fazer a conexão com o Pastebin, que eu tinha que gerar lá uma chave de API, né, como desenvolvedor e tudo mais. Fiz isso, tá tudo devidamente gerado, beleza. Peguei esse código, fiz esse código funcionar, então beleza. Agora eu sei como gerar Pastebins programaticamente. Então, depois de ter feito isso aqui, testei com alguns exemplos, funcionou muito bem. E beleza, então eu tinha agora a minha API, ou seja, na verdade a classe que vai lidar com a API do Pastebin, para mim, que vai abstrair isso através desses métodos, né? Principalmente o método paste, que é um método importante aqui. Feito isso, eu falei, beleza, agora eu só preciso juntar as coisas. Então eu preciso juntar tudo o que o Telegram faz com o que o Pastebin API faz, e é o Pastebin Uploader que faz isso. Então eu vim cá para o Pastebin Uploader. Bom, então vamos criar agora aqui o método paste. Lembra que aqui o runner é ele que o runner chama no momento de processar um paste. Ele diz aqui que é o URL, ele é o Pastebin Uploader.paste. Então, é aqui que eu estou. Então, vamos lá ver como que eu posso criar um paste. Basicamente, a primeira coisa que eu preciso fazer é remover o comando, né? Porque pode ser que você esteja conversando com o bot e você envie, por exemplo, paste alguma coisa. Tá? E você vai ver que ele não vai me deixar mandar agora. Ele vai dizer que eu tenho que mandar uma mensagem, porque a mensagem é muito pequena, que é só AS. Tá? Então ele remove isso aqui primeiro,
o comando em si, tá? No caso, esse /paste, ele remove isso. Depois, ele chama esse check for config. O check for config, ele é muito importante aqui. Lembra que, nesse exemplo que eu dei, ele começa com Python. E depois vem o código. E na hora que eu vou lá no pastebin, ele não tem Python algum aqui, mas ele está colorido como Python. Tá? Aqui está indicando que ele é Python. Bom, isso é porque eu trato as primeiras palavras que aparecem, eu trato e verifico se elas são configurações. E é esse check for config que faz isso. Verifica se a mensagem enviada começa com bandeiras, com flags de configuração. Essas flags são qualquer chave válida nesses dicionários, bem como public or private. Então, na verdade, seria unlisted, né? Comentários mentem. Enfim, então aqui tem alguns exemplos, isso aqui é questão de documentação, mas basicamente ele vai pesquisar, vai verificar se a minha mensagem começa com, por exemplo, um nome de linguagem ou outras coisas que você encontra aqui no README, né? Dá uma olhada no README aqui. Vai ver aqui, por exemplo, tá aqui alguns exemplos, tá? Então, se você enviar essa mensagem, ele vai encontrar essa mensagem, tratar como 10 minutos e como JavaScript, ok? Então, é isso que esse check for config faz. Ele faz da maneira mais simples possível. Ele verifica quebrando a string e vendo o que tem nela. Então, ele faz isso e ele vai e altera aqui esse option, essa propriedade option da classe. Tá? Então, por padrão, ele é tudo none, e aí aquele cara lá que verifica as configurações, ele vai alterar isso aqui, de acordo com o que ele encontrar, e remover também, claro, né, as configurações de dentro da URL, dentro da mensagem, perdão. Feito isso, ele me retorna a mensagem agora sem as flags. Certo? E aí sim eu verifico se o tamanho da mensagem é menor que 5, porque eu preciso que a mensagem tenha pelo menos 5 caracteres, porque senão alguém pode ficar enviando um tanto de mensagem de ponto e, enfim, não quero que isso aconteça. E aí eu lanço aquele value error que a gente já viu. Lembra que o runner, ele só trata isso, ele vê se tiver um value error, ele diz que eu fiz o paste vazio, e aí justamente o que eu recebo quando eu verifico aqui, ó, quando eu mandei o AS, ele diz que, olha, me envia uma única mensagem em seguida de uma configuração e o seu texto e tal. Então, é aqui que ele caiu, tá vendo? Então, no pastebin uploader, se não, ou seja, se ele não achar que a mensagem está ok, né, e aqui ele só verifica se ele está no modo de debug, ou seja, se ele está rodando em local, e ele vai e loga as mensagens que ele recebe em um arquivo aqui, esse incoming messages. É só por uma questão de debug mesmo. E aqui embaixo, ele vai então, finalmente, enviar lá para o pastebin, que é a API, ele vai enviar a mensagem. E aí, a gente chega finalmente no pastebin API, que é quem, de fato, faz aquilo de enviar. Então, ele recebe aqui no paste os dados, né, que eu estou enviando, no caso, qual que é o texto que eu quero enviar, o código, no caso, ele chama de API Page Code, e as configurações aqui. Depois eu trato essas configurações e mando isso aqui para o API Call, que é aqui, que ele vai literalmente fazer a requisição post para essa URL e me enviando os parâmetros e depois vai retornar a URL. Então o API Call retorna a URL lá do pastebin, isso aqui é a API que faz, já não é mais comigo. Então ele retorna a URL aqui, retorna para o paste retorna de volta para o pastebin uploader. O pastebin uploader, então, aqui ele vai e retorna a URL de volta para o runner. O runner, ele retorna, ele recebe a URL aqui, então ele vai, monta uma mensagem. Veja que esse getMessage consent, ele tem umas chaves aqui, tá? E aí ele vai e formata essa mensagem aqui com o username e o URL do usuário. Então ele vai, retorna e responde para o usuário a mensagem. E por fim, ele volta de volta para o Telegram Bot e fala assim, beleza, é isso aí, né? E não faz mais nada. Bom, então é isso que eu fiz aqui, é assim que ele funciona, tá? Agora só tem alguns detalhes, algumas coisas que eu gostaria de comentar,
que talvez você tenha achado um pouco estranho, que são, por exemplo, em vários lugares eu uso Telegram Token, Host, Webhook URL, e se eu for para esse lugar, você vê que ele não está escrito no código, não existe, você não viu meu Telegram, meu token do Telegram, nem do Pastebin em lugar algum. Onde é que isso está? Né? Nem no GitHub você não vai achar. Que bom, né? Porque tokens são informações sensíveis e eles precisam ser armazenados devidamente. Então isso tudo fica armazenado aqui dentro desse .env. Tá? Esse arquivo .env, ele é um arquivo de ambiente que eu defino aqui e eu uso esse .env do Python para carregar ele. Então aqui dentro estão todas as minhas configurações, como o Telegram Token, o Pastebin Token, a Webhook URL, todas essas coisas, e elas são carregadas aqui. No Heroku eu também defino essas coisas como variáveis de ambiente, tá? Então não tem informação sensível no código em si, ok? Isso não vai para o GitHub e é importante que isso seja feito sempre que você tiver chave de API, essas coisas todas, isso aqui precisa ser colocado em uma variável de ambiente ou em um arquivo .env. No caso aqui eu prefiro usar .env local, eu uso variável de ambiente quando eu estou no Heroku. Bom, agora que você já percebeu mais ou menos como que funciona no geral, dá para perceber como é que o programa ele é modular. Tá? Então tem o Telegram Bot, que ele é especializado em conversar com o usuário. Então ele recebe comandos e responde mensagens só. Cada comando que ele recebe, ele fala, ok, não sei o que eu faço com isso, e ele delega isso ao runner. O runner, ele é quem vai, de fato, processar cada comando, decidir se ele responde cada comando, aqui no Just Answer, ou se ele precisa processar o paste. E se ele precisa processar o paste, ele lida com tudo relativo ao Telegram. Veja que ele só lida com o Telegram aqui, ok? Então ele está preocupado em pegar Message ID, Chat ID, coisas que são específicas no Telegram. Feito isso, ele vai falar, ok, agora para fazer o upload do Pastebin, bom, isso aqui não é comigo, nem sei como é que faz isso, ele manda lá para o Pastebin Uploader. Veja que o runner, ele não sabe nada de Pastebin, ele não sabe fazer absolutamente nada com Pastebin, ele entende de Telegram. E quando ele precisa de fazer algo com Pastebin, ele manda lá para o Pastebin Uploader. Só que veja que o Pastebin Uploader, ele não sabe nada de Telegram. Ele recebe simplesmente mensagens para fazer upload para o Pastebin. E ponto. Mais nada. Se eu quiser implementar isso agora para o WhatsApp, eu posso pegar essa parte de cima e vai funcionar o Pastebin Uploader e o Pastebin API, vai funcionar com o WhatsApp também, vai funcionar com qualquer coisa, desde que eu tenha a interação com o usuário feita específica. Tá? Então, ou se eu quiser fazer um bot para outra coisa, eu posso mudar a parte de cima e, enfim, por exemplo, enviar para o Hastebin, eu posso mudar só o Pastebin Uploader e o Pastebin API, colocar aqui um Hastebin Uploader e um Hastebin API, por exemplo, vai funcionar. Tá? Então essa questão de ser modular é muito importante, facilita a manutenção, facilita também, eventualmente, se no futuro eu quiser modificar o bot, quero fazer um bot de outra coisa, funciona, certo? Então isso aqui é muito interessante ser feito assim. E por fim, o Pastebin Uploader, ele não sabe comunicar diretamente com a API do Pastebin, ele só sabe tratar a mensagem. Talvez Pastebin Uploader não seja um nome muito bom, eu vou inclusive pensar nisso para as próximas versões, e ele sabe tratar as mensagens e depois, na hora de fato fazer o upload, ele fala assim, beleza, isso aqui já não é comigo, se vira lá. E ele manda para o Pastebin API. E é esse cara aqui que só sabe comunicar com a API do Pastebin, inclusive comunicar com outras coisas também. Ele sabe deletar paste, listar os pastes de usuários e tudo mais. Então ele faz mais coisas porque ele é especializado nisso. Então assim, tentem, sempre quando estiver programando alguma coisa e tudo mais, tornar o programa modular dessa forma, ok? E claro, saibam que não é porque você não sabe fazer algo que você não sabe programar. Eu não sabia fazer nem bot de Telegram, nem bot para Pastebin quando eu comecei esse projeto, mas você encontra... O que o programador tem que saber fazer é ler documentação e conseguir transformar documentação em código e conseguir fazer as coisas acontecerem de maneira organizada e de maneira funcional, tá? Então é isso, eu espero que você tenha entendido mais ou menos como funciona um bot, como é que é o que está rodando por baixo dos panos ali, o que está acontecendo, certo? E, claro, se vocês quiserem ver um tutorial completo mesmo, aqui refazendo o bot inteiro, uma série no caso, né? Posso fazer uma série fazendo cada coisa dessa aqui separada, em detalhes, mostrando a documentação, como que cada coisa funciona de fato a fundo. Eu posso fazer também, aí vocês me deixem saber no comentário, tá? Mas o objetivo desse vídeo aqui era mais dar uma ideia geral e mostrar como que pesquisar é importante para qualquer projeto de programação.
Então é isso, não esqueça de dar aquele like no vídeo, compartilhar com quem você acha que pode gostar também. E a gente se vê nos próximos vídeos aí. Comentem aí o que vocês querem ver aqui no canal também. E até mais.